hoje, nossa segunda aula, aula 2 de Introdução à Lógica de Programação em Python. Essa aula, como eu falei já acho que já para vocês, foi um pedido que foi feito por alguns alunos para que eu refizesse essa aula, né? Que eu passasse novamente o conteúdo de Python, até porque na primeira vez que eu passei uma das aulas não foi possível divulgar a gravação, pois deu um erro na gravação do Meet, e aí não conseguia visualizar as imagens do que eu estava mostrando, então ficava só o meu áudio sem imagem, e aí acabou que ficando o vídeo incompleto. Então, estou aí refazendo as aulas e aí vim de novo com Python. E a novidade, que é o curso de Java, que vai ser na próxima semana. Tá? Então, semana que vem, nós vamos ter introdução à lógica de programação em Java. Tá? Mesmo sistema, mesma estrutura, tá? Que a gente vem levando aí durante esse período que a gente teve junto da pandemia. Tá bom? E aí o que vamos estudar? Para quem não estava ontem na aula, a disciplina aborda os conceitos de lógica e de programação de computadores para a resolução de problemas através de uma sequência de instruções. Lembrando, né, nosso foco aqui não é linguagem realmente, né, propriamente dita. A linguagem é apenas um meio para que a gente compreenda as estruturas lógicas, né? Só para poder fixar aí na mente de vocês, tá? Então, as estruturas lógicas, elas são usadas em todas as linguagens. E aí, o que é que eu faço? Eu pego as principais estruturas, a base para estruturas lógicas, que são variáveis, expressões, operadores, estruturas de decisão, e estou passando para vocês através de algumas linguagens. Então, desde o início, a gente está vendo aí a linguagem, a gente viu a linguagem C, a gente viu o PHP, a gente viu o JavaScript. Então, aos pouquinhos, eu estou passando algumas linguagens seguindo esse mesmo conceito, essa mesma estrutura inicial, a base para qualquer linguagem, para qualquer caminho que você vá seguir, tá bom? Então, orientações complementares. Lembrando, o curso ele possui 6 horas, ontem já teve 2 horas de aula, né? Hoje mais duas, amanhã mais 2 horas, totalizando as 6 horas, mais 4 horas de atividade prática. Lá na sala Google, para quem já entrou, vai ver que tem uma atividade prática lá disponível. Aquela atividade prática, ela não é obrigatória, tá? Mas é interessante que vocês façam para vocês começarem a fixar melhor o conhecimento, né, na mente, tá? Então, tudo isso que a gente está passando, tudo isso que eu vou passar para vocês, vocês possam estar fixando isso aí na mente, tá bom? E aí, no final, na sexta-feira, vai aparecer lá na sala Google uma atividade que essa sim é obrigatória, tá? Que é ela que vai complementar aí e dizer para mim, ó, professor, eu tô aí, craque, estou aí com tudo, todo esse conhecimento que o senhor passou na mente, e aí eu tô apto para receber o meu certificado, tá? Então, essa avaliação que vai fazer, não gosto nem de chamar esse termo avaliação, né, me desculpem, é uma atividade realmente apenas de conhecimento, né, com algumas estruturas e algumas coisas que a gente viu durante a aula, para que a gente possa estar certificando vocês, tá bom? E aí, vocês vão receber um certificado de 10 horas aula. Esse certificado vai para o e-mail de vocês, por isso que eu peço que sempre preencha direitinho lá o formulário Google, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, para que a gente possa estar mandando lá com as informações corretas, o nome de vocês completo e os dados que vocês passarem para a gente, tá bom? Então, o estudante terá direito ao certificado após concluir e postar a atividade. O prazo para essa atividade ser postada são 5 dias. Então, não adianta depois pedir, professor, eu vi depois e não sei o que. Não, é 5 dias, tá? Então, até terça-feira vocês têm aí para enviar essa atividade, tá bom? Depois desses 5 dias, a gente tem 15 dias para poder enviar esse certificado para vocês. Tranquilo? Beleza. Informações sobre a disciplina, já passei, né? Então, seria a nossa agenda para hoje. Linguagem Python, um pouquinho mais de alguns conceitos introdutórios, que são conceitos que vocês podem levar até para outras linguagens, tá? E aí nós vamos trabalhar hoje o conceito de operadores. Então, operadores aritméticos, relacionais e lógicos, tá? Sempre com alguns exemplos, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos para vocês verem como é que isso se comporta dentro da linguagem, tá bom? Primeira coisa, então, antes de continuarmos e vermos os outros operadores, né, vermos aí os operadores,
precisamos entender aí um conceito muito utilizado em linguagem de programação. Então, antes da gente começar aí a trabalhar os operadores que eu falei para vocês, a gente precisa conhecer aí um carinha, né, que é muito importante, principalmente no Python. Por quê? Porque isso que a gente vai falar agora, ele é obrigatório nesta linguagem, tá? Então, esse conceito de organização das informações e do bloco adicional, que é o que a gente chama de indentação, tá? Eu acho que vocês já viram o código, códigos em Python ou em outras linguagens, e aí vocês viram que para cada estrutura, né, quando eu tenho uma estrutura dentro de outra, uma organização de estruturas, um alinhamento de estruturas, eu tenho uma tabulação, né, que é colocada dentro do algoritmo. E essa tabulação seria o quê? É o que a gente chama de indentação. É a organização do algoritmo para que, ao você visualizar aquele algoritmo, você já consiga visualizar, identificar, opa, tem uma estrutura aqui dentro desse pedaço de código. Então, dentro desse pedacinho aqui, eu tenho algo que só vai rodar dentro dele, tá? Então, você identa para identificar as partes, para organizar. E aí, em Python, essa indentação, ela é obrigatória, tá? Eu preciso identar para poder saber aonde eu estou começando uma estrutura que está dentro daquela minha parte do meu algoritmo, tá? Nas outras linguagens, a gente faz mais por questão de organização mesmo, tá? Mas não quer dizer que nas outras linguagens seja obrigatório. Nas outras linguagens não é obrigatório. A gente faz como uma boa prática de programação, tá? Então, como uma boa prática, a gente identa todas as linguagens, a gente organiza o algoritmo de todas as linguagens. Mas, lembrando, o Python, essa indentação, ela é obrigatória, tá? Eu só sei, vamos pensar aí no exemplo que está aí na imagem, o if, né, que é a nossa estrutura condicional que a gente vai ver amanhã. Eu só sei que eu tenho um código, um bloco de código dentro do if se eu identar, tá? É a indentação que vai dizer para a minha linguagem que eu tenho algo dentro da estrutura condicional if, que eu tenho algo dentro da estrutura condicional for, que eu tenho algo da condicional não, desculpa, da estrutura de repetição for, eu tenho algo dentro da estrutura condicional else, né? Então, para eu dizer para o meu algoritmo que eu tenho uma estrutura, um bloco de comandos que vai ser executado dentro de uma função, de um comando, eu preciso indentar, tá? Então, indentação em Python é obrigatória. Então, vamos lá. Então, ó, indentação é uma característica peculiar da linguagem, tá? Enquanto que os blocos são delimitados explicitamente em algumas linguagens por chave ou por palavra-chave como then, e and, if, em Python, blocos são delimitados por espaços ou tabulações, formando o que a gente chama de indentação visual, não existindo as símbolos para abrir e fechar estrutura. Quem já estudou Java, quem já estudou outras linguagens como C, C Sharp, C++, entre outras linguagens, vocês vão ver que eu quero inicializar um bloco, e vamos imaginar que esteja dentro de uma estrutura condicional como if, eu preciso abrir chave e fechar a chave. Em Python não tenho isso, eu não tenho início e fim, né? Outras linguagens, como o Delphi, né? Eu tenho ali um begin e o end, normalmente, dentro das estruturas, né? O início e o fim. A gente não tem isso em Python. Então, o que diz que existe um bloco dentro daquela estrutura é a indentação visual que a gente coloca, tá? É os tabs, as tabulações que a gente coloca dentro do algoritmo. Então, ela que vai identificar para mim, tá? Então, ó, o Python requer uma indentação padronizada. Em outras linguagens, a indentação não é obrigatória, devido aos delimitadores de bloco, como eu falei, exemplo aí, as chaves, o begin, o end, né? Então, as estruturas que vão inicializar e finalizar aqueles blocos, tá? Então, sendo utilizado somente para melhorar a visualização da identificação de blocos. Então, nas outras linguagens, é apenas para visualização, para melhorar a visualização. Colocar na cabeça que em Python não. Em Python é obrigatório. Eu só sei que existe um bloco dentro daquela estrutura que eu identar, tá bom? Então, ó, ao se usar
um editor de texto comum, é fácil haver erro de indentação, sendo conveniente configurar o editor para a indentação do Python. As IDEs que suportam Python têm, em geral, função de indentação automática, né? Então, se você estiver usando uma IDE mais completa, uma IDE mais robusta, como um PyCharm da vida, você vai ter ali essa questão de indentação, atalhos para indentação, né? Vai ter lá estruturas que vão facilitar isso aí, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de código não indentado e indentado. Aqui não está em Python, tá? Aqui você vê como é que isso se comporta em outras linguagens. Em outras linguagens, eu tenho aqui o que a gente chama de, como eu falei para vocês, ó, o inicializador, que vai ser o abre-chave, e eu tenho para finalizar aqui, ó, colocando aqui a chave, fechando a chave. Então, nas outras linguagens, eu consigo visualizar isso dessa forma. Então, independente se tiver identado ou não identado, como você está vendo aqui no lado direito, ó, com indentação, ele vai funcionar. Já em Python, não. Eu não tenho esse início e esse fim das minhas estruturas. Então, como é que eu sei que vai inicializar um bloco que vai estar dentro de um if, como no exemplo aí? É através da indentação, tá bom? Então, ó, operadores relacionais, tá? Pensando agora na questão dos operadores, primeiro operador aí que a gente está vendo aí são os operadores relacionais. É ele, no caso, é todo operador que obtém a relação do membro à esquerda com o membro à direita. Gibson, será que eu já estudei esses operadores quando eu trabalhei lá na matemática, quando eu estava lá no ensino médio? Já estudou esses operadores, tá? Não sei se vocês lembram, é aqueles operadores que vocês comparavam algo, se era maior, se era menor, se era igual, se era diferente. Então, são os operadores que vão estar fazendo comparações, tá? Então, é todo operador que obtém a relação do membro à esquerda com o membro à direita. É comum na programação a necessidade de conhecer a relação entre diversos operadores para que então o nosso programa assuma determinada característica ou invoque alguma funcionalidade. Então, dizer, se o valor for maior do que, sei lá, 5.000, faça algo, né? Então, você vai ter ali uma estrutura que vai fazer dependendo daquela comparação, do resultado daquela comparação. Então, se você colocou que deseja repetir esse algoritmo, então repita, né? Então, sei lá, você pode construir uma estrutura de repetição e de acordo com aquele valor que foi colocado, você fazer com que aquela estrutura repita ou não, né? Então, você pode fazer determinadas comparações para que você verifique se aqueles valores são os valores corretos, né? Então, ó, a linguagem Python trabalha com os operadores relacionais, também chamados de operadores comparativos, vocês vão ver também esse termo em alguns ambientes, tá? Da mesma forma que as maioria das outras linguagens, tal como C, C++, Java, C Sharp, entre outras. Os operadores normalmente não mudam. Claro que existem algumas linguagens que mudam uma besteirinha, mas você vai ter sempre um operador que represente aquilo, tá? Que represente o maior que, o maior ou igual, o menor ou igual, o diferente, tá? Ó, operadores relacionais. Então, coloquei aqui uma tabela, né, onde nós temos os operadores relacionais disponíveis em Python. Então, nós temos aí, ó, maior que. Então, vocês, como eu falei para vocês, vocês já viram essa simbologia aqui, ó. Vocês já trabalharam com esse operador, tá? Então, vocês trabalharam lá matemática, vocês viram esse operador. Menor que, mesmo operador, ó. O que é que vai ser diferente aqui? O igual. Lá na matemática, bastava eu colocar um sinal de igual para eu representar que era algo, né? Então tinha dois valores iguais. Aqui, para eu ter uma comparação de dois valores e saber se ele é igual ou não, eu preciso colocar dois sinais de iguais. Por quê? Lembra que ontem a gente viu que um igual é uma atribuição, a gente atribuiu um valor ontem a uma variável, utilizando o quê? O sinal de igual. Tá? Então, quando eu quero atribuir um valor, sinal de igual. Dois iguais, eu quero comparar dois valores. Tá bom? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, ó, quero saber se é maior ou igual.
Tá aqui a simbologia. Eu coloco primeiramente o sinal de maior, depois o sinal de igual. Então, aqui eu estou fazendo duas comparações ao mesmo tempo. Eu quero saber se o valor é maior ou se aquele valor é igual. Então, eu posso comparar aí, utilizando essa simbologia, as duas coisas, se é maior ou se é igual. Por isso que aí o nome é maior ou igual. Mesma coisa para o menor ou igual. Então, quero saber se é menor ou igual, eu utilizo aí o simbologia primeiro do menor e depois coloco igual para saber se aquele valor são menores ou iguais ao segundo. E aí, observação, temos também o operador de diferente, que ele é representado aí, ó, pela exclamação igual. E aí, como eu falei, vai ter linguagem que esse sinal aqui de diferente, ele muda, tá? Então, por isso que eu disse, nem todos os operadores relacionais são iguais em todas as linguagens. Você pode ter visto aí alguma linguagem que o operador relacional para diferente não era exclamação igual, era outro, né? Então, para a linguagem Python, a simbologia que a gente usa para o valor de diferente é exclamação igual. Na verdade, exclamação, na maioria das linguagens, é o que a gente chama de negação. Então, se eu nego igual, eu estou dizendo o quê? Que é algo diferente, né? Então, negação, exclamação. Beleza? Vamos lá. E aí, além dos operadores relacionais, nós temos o que a gente chama de operadores lógicos, ou que alguns chamam de booleano, tá? Então, os operadores lógicos, eles unem expressões lógicas, formando, assim, uma nova expressão que é composta por dois ou mais subexpressões, tá? Então, o resultado lógico da expressão composta será a relação entre as subexpressões e aí precisamos entender que toda expressão lógica avaliada resultará num valor lógico. E a relação entre vários valores lógicos é outro valor lógico. Como assim? Bananou foi tudo na minha cabeça, Gibson. Não entendi, foi nada. Né? O operador lógico ele serve para quando a gente quiser utilizar mais de um teste lógico. Tá? Então vamos imaginar que eu quisesse verificar se João é maior de idade e se Joãozinho tirou notas na escola então, tirou aí uma média na escola maior ou igual a 7, vamos imaginar. Então, eu quero saber se Joãozinho é maior de idade e também se Joãozinho tirou nota boa na escola, né? Uma média aí boa na escola. Se eu quiser fazer essas duas comparações ao mesmo tempo, eu preciso utilizar um operador lógico para conseguir fazer duas comparações e ter um único resultado lógico. Esses resultados lógicos, Gibson, que está falando, é o quê? Para a nossa linguagem, né? Esse resultado lógico é o que a gente chama de verdadeiro e falso. É o true e o false. Então, os operadores lógicos e relacionais, eles vão me dar como retorno o resultado true e false. Isso aí em todas as linguagens? Não. Tem algumas linguagens que ele não retorna a palavra verdadeiro e falso. Ele retorna valores numéricos que representam o verdadeiro e o falso, tá? E aí esses valores numéricos é o quê? É o 0 e o 1, tá? Então, o 0 e 1 vai representar o verdadeiro e o falso. Então, ó, vamos imaginar aí que eu tenho essa questão de Joãozinho ser, como é que eu posso dizer? Joãozinho ser maior de idade, ou Joãozinho ter também uma média interessante na faculdade, na escola que ele estiver estudando. Então, se eu tenho duas comparações, eu utilizo os operadores booleanos para ter um único resultado, tá? Se eu fizesse isso separado, eu teria dois resultados separados, tá? Então, ó, operadores lógicos, quando estudamos operadores relacionais, aprendemos a obter o valor lógico entre dois operandos. No caso aí, entre o operando que está à esquerda do operador e o operando que está à direita do operador relacional. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, ó, como resposta, obtemos aí o valor de true e false, que seria o verdadeiro e o falso em inglês, tá? Os operadores lógicos, por sua vez, permitem nos unir duas expressões, ligando-as com conectivos lógicos matemáticos, que são conectivo e o conectivo ou. Né? Quem já estudou aí para concurso já viu esses conectivos aí sendo trabalhados em raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico para concurso trabalha esses dois conectivos também, tá? Então vocês vão ver aí esses carinhas
aparecendo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Sim ou não? Tranquilo? Podem colocar no chat, tá? Não precisa abrir o áudio, não. Deixa para abrir o áudio quando realmente eu solicitar para vocês ou no final, tá? Mas qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat, tá bom? Então vamos lá. Vamos conhecer aqui, ó. Então, ó, operadores lógicos. Temos alguns valores que, ao tratados como booleanos, tratados como falsos, tá? Então, valor false, descrição false. Valor non seria o valor que a gente chama de nulo, tá? O zero é o zero mesmo, tá? Quando eu quiser ter uma string vazia, eu coloco aqui as minhas aspas, somente aspas, tá? Nós temos aí também a questão dos colchetes, né? Quando eu coloco colchete, eu estou dizendo que eu tenho uma lista. A gente não vai entrar nesse conceito de lista, né? Mas aí, só para vocês terem uma ideia, a lista seria um conjunto de valores que eu posso estar armazenando. É bem parecido com um vetor, só que aí eu posso estar utilizando aí sem necessidade de estar dizendo um tamanho pré-definido, né? Então, lá na frente, se vocês quiserem estudar um pouco mais, né? Então, vocês já vão ter aí essa ideia do que seria essa lista. Então, se eu quiser uma lista vazia, na verdade, uma lista vazia, ele vai ter também o retorno, né, avaliado como falso. Tenho também o que a gente chama de trupla, né? Então, para eu colocar uma trupla vazia, eu coloco aí, né, dois parênteses. E esses parênteses também vão me retornar valores falsos se eu fosse fazer uma comparação, tá? Mesma coisa aqui para o dicionário vazio, que aí eu coloco duas chaves. Então, ó, todos esses valores que eu coloquei aqui, ó, tudo isso, se eu quisesse saber se esses valores são verdadeiros, então, se são essa descrição que está aqui, ó, bastaria eu comparar aí, né, se eles são falsos. Se ele me retornar um valor de falso, eu sei que existe uma lista vazia, eu sei que existe uma string vazia, e que existe uma trupla vazia, tá? Então, eu poderia fazer esse tipo de comparação dentro do meu algoritmo. Tranquilo? E aí, ó, tá os nossos operadores, né, booleanos, nossos operadores lógicos. Então, ó, podemos construir condições mais complexas utilizando os operadores lógicos. São eles o AND, o OR. Seria o quê? O I e o OR, né? O AND e o OR são os mais comuns da gente trabalhar, tá? São os mais utilizados. O primeiro, ele retorna um valor verdadeiro se receber duas expressões que forem verdadeiras. O segundo, retorna um valor falso se receber duas expressões que forem falsas. Se você perceber os dois são inversos, né? Então, como assim? Um é o inverso do outro. Perceba que o primeiro, ele só retorna verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras. O segundo, ele só retorna falso se todos forem falsos, tá? Então, se eu tiver comparações utilizando o i, então eu só vou ter verdadeiro se todas as minhas comparações forem verdadeiras. Se eu tiver um que seja falso, ele já vai me dizer que é falso, tá? No ou, eu só vou ter falso se todos forem falsos. Se eu tiver pelo menos um verdadeiro, ele já vai me retornar verdadeiro. Gibson, dá um exemplo aí de utilização disso? Bem comum aí, bem simplesinho, se a gente for pensar aí na questão de um login, um sistema de login. Tá? Você vai entrar no site, você vai colocar lá o seu usuário e a sua senha. Então, seu usuário e sua senha precisam ser os dois. Então, a comparação do que o usuário digitou, né, o que ele colocou lá, tem que ser verdadeira, tanto para o usuário como para a senha. Então, se eu quero que ele só retorne verdade se os dois forem verdade, eu preciso utilizar aí o operador AND, né? Para dizer o quê? Que a primeira comparação, que é o valor que ele digitou lá como usuário, seja o que tenha, que exista dentro do banco de dados, como também a senha que ele digitou seja correspondente àquele usuário que ele colocou. Então, os dois têm que ser verdadeiro para que ele consiga entrar no sistema. Wilson, e se sem querer eu trocasse aí, substituísse o AND por o OR?
E aí, troquei o I pelo OU. O que é que aconteceria? Se a gente analisar isso aí, a gente perceberia que se o usuário colocar lá como login correto e a senha incorreta, ele conseguiria entrar no sistema. Como também, se o usuário colocasse uma senha correta que existisse lá no banco de dados, e aí essa senha não correspondesse ao login, ele também conseguiria. Por que ele conseguiria? Porque no OU eu só tenho falso se todos os testes lógicos forem falsos. Tá? Então, perceba a importância de um operador lógico. Eu utilizar um operador desse de forma errônea pode causar um grande problema no meu sistema, né? E isso aí é complicado, porque nenhuma IDE vai dizer para você, ó, tu usou o operador errado. Não, a IDE não vai dizer isso, isso foi um erro lógico seu, tá? Então, a IDE ele vai rodar, vai funcionar. O seu algoritmo ele vai estar lá sendo colocado para o usuário rodar. Só que ele só vai perceber o erro quando ele for lá e fizer os testes. Né? Então, quando ele fizer o teste, ele vai, opa, como é que pode? Eu botei aqui o login errado e ele conseguiu entrar no sistema. Ou o inverso, coloquei aqui a senha errada e ele conseguiu entrar no sistema. Né? Então, por quê? Porque você colocou o operador de forma incorreta, você analisou o algoritmo de forma incorreta. Por isso que eu digo muito aos alunos, o importante não é a questão do estudo da linguagem, e sim o estudo da lógica que você vai criar para o seu algoritmo. A linguagem é uma mera ponte para que você esteja conversando com o computador, né? Então, a lógica que você vai construir é o que é o importante, tá? Então, tem muita gente aí que tem conhecimento de linguagem, mas quando vai para construir um algoritmo, ele para ali no problema e diz, eu não consigo. Mas, caramba, tu sabe bastante de Java, sabe bastante de Python, não consegue, não consegue. Por quê? Porque ele não é bom em raciocínio, ele não é bom em construir, né, desenvolver um algoritmo que vá solucionar aquele problema. Então, você tem que pensar em tudo, né, fazer com que aquilo funcione. Tranquilo? Então, ó, temos aí os dois primeiros, temos aí o terceiro também. O terceiro é para inversão dos valores, tá? Então, se eu tenho um valor que vai retornar verdadeiro, se eu colocar um not, ele inverte e me dá como resultado o valor de falso. Como o contrário também, se eu tiver um falso e aí eu colocar um not, ele vai inverter esse valor e vai dizer, opa, agora é verdadeiro, tá? Então é um inversor. Então ele retorna falso se receber uma expressão verdadeira e retorna verdadeiro se receber um falso. O is e o in seria o quê? O is seria que ele funciona da seguinte forma: então ele retorna verdadeiro se receber duas referências ao mesmo objeto e falso em caso contrário. Então, como o próprio nome já diz, se eu tiver duas referências, então, se é aquilo ali que eu quero, tá? Então, se for aquilo ali, ele vai executar algo, então, ele vai retornar um valor verdadeiro. Se não for aquelas referências, ele vai retornar um valor falso. E o in retorna a verdade se receber um item em uma lista e o item ocorrer uma ou mais vezes na lista e falso em caso contrário. Normalmente a gente vai fazer comparações. Ah, eu quero saber se dentro daquela lista possui o nome Gibson. Então eu posso verificar se ali dentro, né, dentro daquilo ali, então dentro, eu vou ter a palavra Gibson. Ou se, sei lá, eu estou com a lista de números, ou a lista de notas, vamos imaginar uma lista de notas. Então, estou com a lista aí de notas. E aí eu quero saber se dentro daquela lista de notas alguém tirou 10, né? Então, eu poderia utilizar o in para que ele fizesse a comparação e ele vai verificar se existe um ou mais itens com o valor de 10. Tá? Então, ele vai me retornar aí verdadeiro caso exista algum valor. Caso não exista nenhum valor com 10, ele me retorna como falso. Beleza? Beleza, antes de praticar, tá? Eu não coloquei no slide porque é algo bem básico, né? Algo bem simples. Mas nós temos também o que a gente chama de operadores aritméticos. Ontem até a gente chegou a utilizar um deles, que são os operadores para fazer as operações matemáticas, tá?
Então, os operadores aritméticos nada mais é do que eu poder fazer uma soma, é eu poder fazer uma subtração, é eu fazer uma multiplicação, é eu poder fazer uma divisão, é para eu saber um resto de uma divisão, tá? Então, os operadores aritméticos é aquilo tudo que a gente já viu na matemática, né, desde o ensino fundamental, tá? Então, ele serve para fazer um cálculo, né, para me dar um resultado matemático, tá bom? Então, ontem a gente viu de somar, né, viu lá a soma, sinal de mais mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui só para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos, tá? Então, ó, nós temos aí sinal de mais para soma, sinal de menos para subtração, só que um pouquinho diferente do que a gente vê na matemática, a multiplicação lá, né, alguns professores ensinaram a vocês que era o x, depois os professores ensinaram que era um ponto, você conseguia multiplicar também valores colocando ponto. Já aqui, na programação, você vai colocar o asterisco para multiplicação. Tranquilo? Beleza, Gui. Se eu quiser dividir barra, você consegue fazer aí e ter o resultado da divisão. Então, os operadores aritméticos vão nos dar a possibilidade de fazermos operações matemáticas, tá? Então, a gente consegue aí fazer cálculos dentro da nossa linguagem, tá bom? Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje eu trouxe um pouquinho de prática para a gente pensar um pouquinho, né? Começar a analisar um pouquinho. Mas antes de fazer a prática, eu queria saber de vocês. Os três operadores estão tranquilos? Deu para fixar bem? Ficou alguma dúvida? Se tiver, diga, tá? Não fique com vergonha, não. Podem passar. Professor, não compreendi, queria entender um pouco melhor, tá? Senão, a gente já pode ir para a prática e fazer algo juntos, tá bom? E aí, tudo tranquilo? Lembrando, todos esses conceitos que eu estou passando para vocês, vocês podem levar para outras linguagens, tá? Então, tudo isso que vocês estão aprendendo hoje, isso aí vocês podem aplicar no Java, podem aplicar em C, podem aplicar em PHP, pode aplicar em C Sharp, pode aplicar em qualquer linguagem, tá? Como eu falei, vai ter apenas algumas besteirinhas que vão mudar de uma linguagem para outra, mas elas vão ter indentação, mesmo que não seja obrigatório, você precisa colocar como uma boa prática. Vão ter aí a questão dos operadores aritméticos, lógicos, relacionais, tá? Então, você vai ter tudo isso dentro das linguagens, tá bom? Então, coloque isso na cabeça. Todos esses conceitos eu gosto de mostrar porque é a base para qualquer linguagem, tá? O que eu estou usando é apenas a linguagem como ponte para isso, para vocês entenderem eles, tá bom? Então, vamos lá. Botei aqui, construir um algoritmo em Python que peça ao usuário dois números inteiros, onde você deverá apresentar o resultado das quatro operações fundamentais, tá? Então, eu não quero perguntar para ele ainda qual é a operação que ele quer realizar, até porque a gente não viu ainda condicional, né? Eu precisava fazer uma comparação e aí, através da comparação, fazer aquela operação, né? Dar um resultado. Mas como a gente não viu ainda condicional, eu quero que solicite os os dois números e apresente as quatro operações. Então, vamos imaginar aí que o usuário digitou 2 e 4. Então, ele vai pegar e somar 2 com 4, então vai aparecer lá 6 como resultado. Ele vai subtrair 2 de 4, então vai aparecer menos 2 para ele. Ele vai multiplicar 2 com 4, então vai aparecer 8, e vai dividir 2 por 4. Tranquilo? Então, ele vai fazer as quatro operações e vai me dar como resultado, né, aquilo que foi solicitado. E aí eu queria que a gente fizesse junto, tá? Eu não quero fazer sozinho, não. Primeira coisa, lembrando, né? Eu estou usando Notepad++, mas vocês podem usar outras IDEs, tá? Sem problema nenhum, tá? Eu gosto de usar o Notepad++ porque ele é bem levezinho, e aí como eu boto muitas ferramentas de vídeo para gravar, entre outras coisas, né? Ele facilita para mim, tá?
Então, primeira coisa, eu vou salvar o meu arquivo, isso independente da IDE. Primeira coisa, salve seu arquivo. Vou botar aqui como aula 2, e aí vou botar aqui que estou trabalhando com Python. Como vocês veem aqui, o Notepad++ trabalha com várias linguagens, né? Então, aula 2.py. Normalmente eu utilizo o PyCharm, mas tem outros também. Tem Você pode botar aí na web, vai aparecer várias IDEs. Aí o que é que você precisa colocar na cabeça, Jonathan? Para escolher uma IDE, primeiro escolha qual o caminho que você vai seguir com Python. Ah, Gibson, queria programar para web. Então, procure uma IDE para Python que seja mais tranquila e que facilite para você na construção de websites, tá? De aplicação web. Ah, Gibson, eu vou trabalhar com inteligência artificial. Então, tem uma IDE que vai facilitar para você para construir algoritmos, né, que vão trabalhar com essa tecnologia. Ah, eu quero trabalhar aí com aplicações desktop, né? Então, escolha o que você vai fazer, o que você vai construir, e aí depois você vai lá, bota no Google, pesquisa, e aí utiliza aquela ferramenta que vai melhor se adequar ao seu projeto, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui? E aí eu quero que vocês me digam qual o primeiro passo para esse algoritmo? O que é que eu tenho que fazer para conseguir resolver essa minha problemática? Qual o primeiro passo que eu devo seguir? Não precisa colocar código ainda, eu quero saber só o passo. Qual o primeiro passo para eu poder construir esse meu algoritmo? Se quiserem abrir o áudio, pode abrir, tá? Code Blocks. Eu não lembro se o Code Block ele roda Python. Eu acho que é C, C++. Eu não lembro se Python roda em Code Blocks, não, tá? Eu acho que não. Se não me engano, é C e C++ que roda com Code Blocks. Primeira coisa, definir as variáveis, né? O que é que eu posso fazer aqui em Python? Em Python é legal que eu posso já definir a variável que eu vou criar, né? E aí já nela mesmo já solicitar os dados. Então, receber os dados, né? Ter os dados aí de entrada, tá? Deixa eu ver aqui quanto vocês vão me dizendo aí. Eu creio que o Code Blocks é para ser realmente. Eu não estou vendo aqui outra linguagem, não. Pelo menos no site deles não tem falando. É C e C++. IDE é para C e C++, não é para Python, não. Então, primeira coisa aí, definir as variáveis, isso mesmo. Então, ó, posso chamar aqui, sei lá, de número um, número 2, igual, igual. Beleza, e o que é que eu vou fazer com essas variáveis? Colocou aí que poderia instanciar. Poderia sim, Jonathan, pode instanciar elas. Como é que eu faço? A gente fez algo com variáveis ontem. Como foi que a gente fez ontem? Bem parecido, Everaldo. Parecido, né? Primeira coisa, a gente precisa lembrar que ontem a gente viu que o que eu buscar do meu teclado, ele vai vir num formato que pode não ser o formato que eu desejo, né? Então, vamos imaginar que eu queira fazer essas operações com números inteiros, então eu preciso já colocar aqui, ó, um conversor. Então, preciso colocar aqui um conversor, dizendo que o que ele receber, então, que no 1 e no 2 vai receber, vai ser do tipo inteiro, tá?
Eu não estou declarando uma variável como tipo inteiro, lembre-se disso, tá? Não é uma declaração de uma variável do tipo inteiro, tá? A gente não declara variável em Python, tá? A gente não declara o tipo de variável em Python, tá? Então, ele vai receber o tipo que eu desejar, tá? Então, ó, aqui eu estou dizendo que vai ser enviado para no número 2 um valor do tipo inteiro. E aí, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa que a gente fez ontem. A gente vai solicitar esse valor, né? E aí, o comando para eu buscar um valor do teclado é o input. Então, o comando para eu buscar o valor do teclado é o nosso input. E agora, o que é que eu faço? Só isso já é suficiente? O que é que vocês imaginam? Não é suficiente, né? Porque se eu colocar para executar algo desse tipo, vamos ver aqui, ó. Vou executar. Opa, vamos pegar aqui que já está criado, Python. Olha o que aconteceu, ó. O meu console está aqui, ó, apenas piscando. Por que está apenas piscando? Porque eu não dei nenhuma mensagem para o usuário, né? E aí, como o Heraldo colocou aí, né? É interessante deixar uma mensagem para o usuário, pedir o que é que a gente quer, dizer para ele, ó, eu quero que você digite um número, tá? Então, eu preciso mostrar, porque o usuário veio uma tela, né, preta, com o cursor piscando, e vai dizer, o que é que danado que é para fazer aqui? Eu vou fazer o que aqui dentro dessa telinha? Né? Ele não sabe, a gente precisa instruir o usuário. Então, ó, eu preciso dar uma mensagem. Ó, digite o primeiro número. Tranquilo? Mesma coisa eu vou fazer para o segundo valor. Eu preciso pedir ao usuário o que eu quero. Então, digite o segundo número. Agora sim, o usuário sabe. Quando eu executar isso aqui, vai aparecer uma mensagem para ele. Digite o primeiro número e aí ele vai guardar na variável número um número do tipo inteiro. Por quê? Porque eu já garanti aqui, ó, que o que vier do input vai ser convertido para o tipo inteiro. Lembrando, eu não declaro o tipo de variável, tá? Eu coloquei aqui, poderia ser aqui que eu colocasse aqui apenas um texto, colocasse aqui apenas um número, né? A variável pode receber qualquer coisa, tá? Eu não tenho um tipo, ela não é tipada, né? Não é fortemente tipada, tá? Então, não tem um tipo. Então, ó, mesma coisa eu fiz aqui, digite o segundo número, ele vai guardar aqui na segunda variável. Pense na variável, né? Como a gente falou ontem, como uma caixa. Então, vai ser uma caixa que eu vou guardar algo ali dentro. O que é que eu vou guardar nessa primeira caixa? Um valor do tipo inteiro, que vai ser trazido para mim através do que o usuário digitar no teclado. Nessa segunda caixa, um valor do tipo inteiro, que vai ser trazido para mim através do que o usuário digitou dentro da caixa, tá? Dentro do teclado, tá? Então, colocou aí dentro da caixa que a gente chamou de número 2. Tranquilo? Então, ó, se eu salvar isso aqui e executar, ó, vamos ver agora, ó. Toda vez eu vou no botão errado. Vamos para cá, Python. Ó, digite o primeiro número. Agora sim, o usuário está olhando, está dizendo, beleza, eu sei o que é que você quer. Você quer que eu digite um número. Então, vamos lá. Vou digitar aqui o número 12. Então, ó, segunda mensagem, ó, digite o segundo número. Opa, agora eu sei o que você quer. Número 6. E aí, finalizou. Mas é isso que a problemática pede? E aí? O que é que vocês imaginam? Será que é só isso que a problemática pede? Não, né? Ele disse lá que ele quer que o usuário digite dois números e, ao final, mostre as quatro operações, né? Então, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão daqueles dois números, tá? E aí, como é que eu faço isso? Vamos lá? O que é que eu devo fazer agora? E os comandos? Como é que eu defino os comandos? Quem lembra como a gente fez ontem uma soma? E aí, como é que eu faço agora?
Pode ser um print? Poderia. Poderia diretamente já colocar aqui, ó. O print é o que o pessoal estava perguntando aí. Gibson, no Visual G, do Portugal, é o que a gente tem lá no Visual G, que é o escreva, né? Tá? No Visual G a gente tem o escreva. Aqui a gente não tem o escreva, a gente tem o print. Tá bom? Então é o mesmo comando que vocês têm lá no Portugal. Tá bom? Então, ó, sempre vai ter, tá? Toda linguagem vai ter comando de entrada, vai ter comando de saída, vai ter operadores lógicos, vai ter operadores relacionais, vai ter operadores aritméticos, vai ter estruturas condicionais, vai ter estruturas de repetição, vai ter uma forma de armazenar vários valores em um local, como um exemplo, um vetor, uma matriz, uma lista, tá? Então, sempre vai ter a mesma estrutura. Eu quero que vocês coloquem na cabeça isso, tá? Que todos eles vão ter a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Poderia. Vamos fazer das duas formas, Heraldo? A gente faz colocando diretamente o print, depois a gente faz criando com variáveis. Não, vamos fazer o contrário, vamos colocar primeiro com variáveis e depois a gente faz com print, tá? Para a gente ver que pode ser com mais linhas ou menos linhas a gente fazer o mesmo algoritmo, tá? Então, vou criar uma variável aqui, ó, para soma, uma variável para subtração, vou criar uma variável para multiplicação e uma variável para divisão. Divisão, porque não tem acento, não tem caractere especial. A gente viu ontem na aula que a gente não pode colocar caracteres especiais, né, dentro do nome da variável, tá? Então, não posso começar também com números, né? A gente viu várias regras, né, de como criar uma variável, tá bom? Então, ó, eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou atribuir um valor para a soma. Vou dizer que soma vai receber no 1 mais no 2. Beleza? Vou atribuir um valor para subtracal, né? Então, porque não tem aí tio nem tem cedilha, né? Não posso colocar, a gente já viu. E vou dizer que vai ser no 1 menos no 2. Mesma coisa eu fazer com multiplicar cal. Então, ó, vai ser no 1 por no 2. E vou fazer a mesma coisa com divisão. 1 dividido por no 2. Então, ó, coloquei 4 variáveis, e aí dentro dessas variáveis eu já tenho o resultado das 4 operações. O que eu preciso agora é só mostrar para o usuário esse resultado. Vou botar aqui um print só para poder escrever para ele, dizer, ó, beleza, agora eu vou escrever aqui para tu, resultado das 4 operações. Wilson, mas você colocou agora com cedilha e com tio. Não tem problema, porque eu estou dizendo que isso aqui é um conjunto de caracteres que vai ser impresso. É uma saída de dados, não tem nada a ver com as variáveis que a gente criou. Tá? Eu posso colocar aqui, devo colocar a acentuação certinha, os caracteres certinho, tá bom? Ó, print, colocar aqui ponto e vírgula. A gente viu ontem que não é obrigatório ponto e vírgula, né? Mas eu gosto de utilizar, tá? Porque aí a gente se acostuma com outras linguagens, né? Outras linguagens é obrigatório ponto e vírgula, tá? E eu vou colocar agora a impressão de cada um dos outros. Então, vou botar aqui soma o quê? O nome da minha variável, soma. Mesma coisa eu vou fazer para os demais. Aqui, eu vou botar subtração eu vou botar aqui subtração variável. Eu faço a mesma coisa ó, para os demais. Variável. Lembrando, a vírgula é a concatenação dos valores. Eu estou concatenando aqui, estou juntando ó, esse conjunto de caracteres com o resultado que está aqui dentro da minha variável. Tá? Então, estou juntando os valores. E aí, vou para o último. Print, divisão
vírgula, e aí minha variável. Vamos executar para ver se está funcionando. Então, vou aqui, ó, Python. Então, ele está pedindo aqui, ó, digite o primeiro número, vou colocar aqui um número qualquer, 16. Digite o segundo número, vamos colocar outro número, 8. Então, ó, resultado das 4 operações, soma é 24, então 16 mais 8, 24. Subtração é 24, 8, desculpe. 16 menos 8, 8. Multiplicação é 128, 16 vezes 8, 128. E divisão é 2. Então, 16 dividido por 8, resultado 2. Tranquilo? Então, ó, beleza, Gibson. Eu já tenho o resultado das 4 operações. Mas existiria outra forma de eu fazer? Existiria. Existem várias formas de você fazer o mesmo algoritmo. O que importa é que no final você vai ter o resultado para aquilo que você tem como problemática, tá? Então, o resultado daquela problemática. Você precisa resolver aquilo ali da melhor forma possível. E aí, o que vai garantir que o seu algoritmo vai ter 11 linhas ou menos linhas? A experiência, né? Como uma pessoa que já tem experiência, eu sei que eu não preciso criar uma variável para soma, outra para subtração, outra para multiplicação, outra para divisão. Bastaria eu pegar essa operação e colocar aqui dentro. Eu não preciso da linha 3. Como do mesmo jeito, eu não preciso da linha que vou colocar agora como 3, ó, o 3, ó, que vai ter a subtração. Então, ó, bastaria eu pegar a subtração e calcular diretamente no print. Então, ó, linha 3 voou novamente. E aí, ó, mesma coisa. Multiplicação, poderia fazer aqui dentro, ó. Mesma coisa para divisão. Operações sendo realizadas. E aí eu posso aqui, ó, mandar executar. E aí eu vou colocar outro valor. 28. 2. Então, o resultado das 4 operações, soma 28 mais 2, 30. Subtração, 28 menos 2, 26. Multiplicação, 28 vezes 2, 56. Divisão, 28 dividido por 2, 14. Tranquilo? Então, ó, reduzir a quantidade de linha, o que é que isso garante para mim? Garante que o meu algoritmo ele vai ficar menor, então o meu arquivo que vai ser gerado no final, ele vai ser menor, porque quanto menos linhas de comando, quanto menos espaços, quanto menos quebras de linha que eu tiver, tudo isso vai diminuir o meu algoritmo, tá? Diminuir o meu resultado final, né? O meu arquivo final. E fora que menos coisas sendo guardadas na memória, né? Eu tinha 4 variáveis ocupando espaço na memória, né? Agora eu só tenho, já tinha 6, né? Que seriam o número 1, número 2 e um para cada operação. Então tinha 6 variáveis ocupando espaço na memória. Agora eu só tenho 2 únicas variáveis ocupando espaço na memória, tá? E ainda poderia reduzir mais isso aí. Eu digo a vocês que ainda daria para reduzir mais 3 linhas. Com 4 linhas dá para fazer isso aí tudinho. E aí? Será que dá para fazer com 4 linhas? O que é que vocês imaginam? Pelo pouco conhecimento que vocês tiveram ontem e hoje, o que é que vocês fariam para deixar isso aí tudo em apenas 4 linhas? Usando o end? Não precisaria, não. Poderia utilizar o end, mas lembrando que o end é para modificar o resultado, né? Que vai ser dado no final, né? Mas poderia usar o end também. Poderia. Mas não necessitaria, não. Isso, todas as operações em um só print. Eu poderia fazer. Vai ficar uma linha grande? Vai. Né? Poderia pegar isso aqui, ó. Ação, vírgula.
multiplicação, e aí eu colocaria aqui, ó, vírgula, e aí o próximo valor. Vamos ver como é que isso ficaria? Será que vai ficar igual? Será que não vai? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Vamos lá, ó. Vou executar. E no primeiro número, sei lá, 58, 2. Resultado das quatro operações. Soma é 60, 52 mais 2, 60. Subtração é 56, 58 menos 2, 56. Multiplicação, 116, 58 vezes 2, 116. Divisão, 29. Mas perceba que ficou tudo em uma linha só. E aí o Matheus colocou uma coisa importante aí, ó. Eu poderia, e eu até mostrei ontem, ó, a quebra de linha. Eu poderia adicionar uma quebra de linha, tá? Então, eu posso usar comandos de formatação dentro do meu texto, tá? E a quebra de linha poderia ser feita, isso mesmo. Então, poderia colocar aqui, ó, barra N. Vou colocar uma barra N aqui, barra N aqui, barra N aqui. Vamos ver agora como vai ficar o resultado. Então, ó, digite o primeiro número, sei lá, 52, 2. Ó, resultado das quatro operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Tudo em uma única linha, tá? Então, a gente fez a mesma coisa, só que agora utilizou o que a gente chama de comando de formatação, ou comando de barra invertida, tá? Então, a gente utilizou aí os comandos de barra invertida para poder dar uma formatação dentro do nosso algoritmo, tá? Dentro do que vai ser escrito no printing. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então, ó, existem várias formas de eu fazer a mesma coisa, tá? E o que vai garantir de eu fazer aquele algoritmo em 12 linhas e eu fazer esse algoritmo em 4 linhas? É a experiência, tá? Então, aos poucos, vocês vão estar pegando experiência na linguagem, tá? Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar louco. Ah, Gibson, eu tenho que aprender tudo da linguagem, eu tenho que virar, como alguns alunos até chamam, de ser ninja na linguagem, né? Então, tenho que ser um ninja da linguagem, tem que ser um mestre da linguagem. Não, aos poucos você vai aprendendo, tá? E essa experiência que vocês vão pegando, é mais importante que vocês peguem a experiência em lógica do que na linguagem. Tá? A linguagem vocês vão aprendendo aos poucos. A lógica você tem que ter isso aí, algo que quase que instantâneo. Você pensou no problema, você já começa lá a raciocinar. Então, eu posso usar essa estrutura, eu posso usar aquela outra, eu tenho que colocar aqui um comando de saída, agora um comando de entrada. E aí, qual o comando de saída, qual o comando de entrada? Isso aí você vai aprendendo aos poucos, gradualmente, como o Jonathan colocou aqui, tá? Então, aos poucos você vai dizendo, ah, beleza, o comando de entrada para o Python pode ser o input. Então, beleza, já sei que tem um input. Ah, um comando de saída em Python tem um print, mas tem outros também, poderia ter outros. Então, eu preciso saber que existe comando de entrada e existe comando de saída, frio, tá? E aí eu tenho que começar a raciocinar e pensar como resolver aquela problemática, tá? O que é que eu tenho que fazer para resolver? Se você vai fazer em 4, se você vai fazer em 10, se você vai fazer em 20 linhas, isso no início não é importante, tá? Com a experiência, você vai reduzindo esse algoritmo. Eu gosto sempre de dar como exemplo meus alunos a época que eu tinha de faculdade. O meu curso é em análise de desenvolvimento de sistema. Então, na época de faculdade, primeiro período, o professor solicitou que eu fizesse um jogo da velha. Beleza, como é que eu ia fazer um jogo da velha? Eu não fazia a menor ideia, né? E aí eu fui pegando o raciocínio, sabia que tinha que ter comparações, eu precisava verificar o que o usuário estava colocando de valor. Eu sabia que a máquina, né, o computador, ele tinha que jogar um valor aleatório, né? Eu sabia que eu precisava armazenar aqueles valores em algum canto para que eu pudesse fazer a comparação se tem 3 valores na horizontal, na vertical, se tinha 3 valores na diagonal, como é que estavam aqueles valores. Então, precisava fazer várias comparações, vários testes, né? E aí, para cada vez que o usuário jogasse em um local
a máquina teria que verificar qual era a posição que estava vazia e colocar um ali também. Eu não fiz com a máquina pensando, não tinha condições de fazer com inteligência artificial para poder tentar ganhar. Eu fiz com que a máquina ela jogasse aleatoriamente num valor, num campo que estivesse vazio, tá? Então, ele pegava e colocava valores, né, eu representei, como no caso, com o O e com o X, né, e aí ele colocava o O e o X naquelas posições aleatoriamente, e o usuário ia colocando onde ele queria, né. Beleza, mas eu tinha que fazer os testes, eu tinha que verificar como é que era feito aquilo ali. Então, fiz todos os testes para dizer se ganhou foi a máquina ou se quem ganhou foi o usuário, né, quem estava jogando. Beleza, Gibson, tu fez isso aí em quantas linhas? Foram 3 páginas de algoritmo. Então, foram 3 páginas. Então, pensa aí, eu acho que tinha para mais de 300 linhas, né? Só para poder fazer um jogo da velha. Beleza, Gibson, mas será que dava para reduzir? Dava, né? Meus colegas na época, alguns, não vou dizer todos, mas alguns copiaram da internet. Tinha esse mesmo jogo de algoritmo lá. E os carinhas fizeram, né, com a cópia, né, claro, né, Ctrl+C, Ctrl+V, aquele mesmo algoritmo em uma única página. Mas, Gibson, então tu é muito burro, tu não entende nada. Tu fez em 3 páginas, podendo ter feito em uma. Não, não é questão de ser mais burro ou de não ter. Não, era um nível de experiência. Eu estava começando a programar. Então, para mim, só de ter conseguido fazer o jogo da velha, aquilo ali já foi algo de outro mundo, né? Para mim foi incrível, tá? Então, foram 3 páginas, foram, mas foi o meu raciocínio naquela época. Eu tenho certeza que eu fosse fazer o mesmo jogo da velha hoje, eu conseguiria fazer naquela única página que o pessoal foi lá e copiou da internet, tá? Eu conseguiria reduzir isso aí, né, em 3 partes, né? Então, reduziria aí para uma única página, tranquilo? Mas como eu falei, é o nível de experiência, a experiência do programador. Na época eu não tinha, hoje eu já tenho, tá? Isso aqui que a gente fez agora, que a gente viu, né? Pode ser que vocês tivessem feito com 12 linhas, tranquilo, né? Eu vou dizer que está errado? Não, está certo, você conseguiu atingir o objetivo, tá? E aí, conseguindo em 4 linhas, melhor ainda, né? Por quê? Porque isso prova que você aprendeu mais, seu raciocínio lógico está melhor, tá? E aí, o que é que eu dou como dica? Comece a praticar, pratique, pega alguns algoritmos na internet, tem aí listas de algoritmo, né? Eu tenho até algumas, depois eu posso passar para vocês, tá? Tem até algumas que eu até coloquei, né, na turma passada, com vários algoritmos, tá? Diversos conteúdos diferentes, e aí vocês têm que praticar. E aí isso aí vai fazendo com que a mente de vocês, elas fiquem mais rápida, ela tenha um resultado mais rápido. Tranquilo? Dúvida pessoal. E aí a gente fica com esse finalzinho para tirar dúvidas, se vocês quiserem que eu faça outro algoritmo, a gente pode fazer aí algum outro algoritmo mais para poder a gente praticar um pouco mais, tá? E aí, se não, a gente fica aí com espaços para dúvidas que vocês tenham, tá? Vou colocar aqui novamente o código da sala Google e do formulário para vocês preencherem, tá? Quem preencheu ontem não precisa preencher hoje não, tá? Só precisa quem não preencheu ontem. Ou a não ser que você preencheu alguma coisa errada, né? E aí quiser aí preencher novamente para poder corrigir, aí envia novamente, tá? Mas lembrando, lógica de programação só vai aprendendo praticando. Tem que praticar. Tem algoritmo, vai lá e constrói. Pega os algoritmos que eu coloquei lá, tenta fazer. Aí vocês precisam praticar. Só aprende lógica de programação, só aprende a programar quem pratica.